Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio do Reflexões com um camarada que já esteve aqui no Confábulas umas 2 vezes, né? 2 ou 3 vezes, um tempo atrás aí. Alguns anos atrás, é muito louco, né? Alguns anos atrás ele já esteve aqui. Ele já teve um episódio de reflexões muito legal. Também a gente falou sobre o jornalismo, violência. Foi um mesclado, né? Sobre a continuação do episódio que eu fiz sobre a mídia sensacionalista. E ele veio logo após. A gente comentou também um pouco sobre o Rio de Janeiro, sobre aquele caos, né? Foi muito legal. E também teve uma trajetória sobre a vida dele, que foi ótimo também, sobre a caminhada profissional dele, os lugares onde ele passou, onde ele estudou, o que ele já fez sobre o jornalismo, né? E o podcast dele também, um grande amigo aí dos podcasts, com vocês mais uma vez aqui no Confábulas, Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. Fala, Rodrigo, beleza, cara? Bergs, beleza? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Pô, obrigado demais por esse convite pra voltar aqui ao Confábulas mais uma vez. Tô me sentindo importante pra caramba, né, cara? Voltar pela 3ª vez, pô, é um projeto que tá aí há tanto tempo no ar e fazendo coisas tão legais e diferentes, em formatos diferentes que você faz. Então, você não tem nenhum medo de arriscar os formatos e eu me identifico muito com isso também. E poder bater papo contigo de novo, pô, uma honra. Obrigado mesmo, cara. Tô felizão de estar de volta. Assim como a vida, Rodrigo, que eu já não tenho medo de arriscar. Os ouvintes já sabem da minha caminhada aí, de arriscar as coisas da vida. Pô, podcast é a mesma coisa, cara. Eu tô com vontade de falar, tô com vontade de inventar um formato novo. Pô, esses dias eu gravei dentro do carro e na Avenida Brasil. Eu vi os seus monólogos. Falando sobre os meus planos pra 2024. Cara, tipo, só me dá vontade, cara, sabe? Isso. Em breve vai ter mais um também, que já tá na minha cabeça aqui. Mas esse que vamos gravar agora é o carro-chefe, é o que eu sempre vou gravar, que é o Reflexões, que é a série principal do Confábulos, que eu amo falar sobre isso, que é pegar um tema específico e destrinchar, refletir sobre isso, né? E, cara, hoje eu gostaria de falar de 2 assuntos intercalados, de certa forma se completam, né? Que é o jeito que nós consumimos notícias atualmente no caso, né? E também essa, vamos dizer, liberdade exacerbada que estamos vendo na internet, cara. Como eu sempre digo, numa discussão recente que eu tive num grupo aí, até na liberdade, Rodrigo, a gente tem que ter regras. Você pode dirigir um carro pra onde você quiser, mas tem regras. O cinto, não pode isso, não pode aquilo, beber conforto pra criança, e você não pode acelerar aí tantos quilômetros por hora. Dentro da liberdade que você pode ir e vir em tempos de paz, existem regras dentro dessa liberdade. E tem muita gente que parece que tá ignorando, sabe que existe, mas se faz de sonso. Vamos falar o português aqui, né? Português da tigrada, português povão se faz de sons. Então eu quero falar um pouco sobre como que tá esse jornalismo ultimamente, sobre, falar sobre a vida dos outros assim, simplesmente postar e falar, e dessa liberdade que as pessoas esquecem que há regras, né? Não vamos ser hipócritas, Rodrigo, todo mundo gosta de fofoca, essa é a real. Sim. Todo mundo gosta de uma fofoquinha, aquela ali que, não é, você viu que fulano traiu fulano brigou com fulano, não vamos ser hipócritas, mas eu quero falar nesse episódio algo além sobre isso. Eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, um amigo meu, o Glauber, salve Glauber, ouviu o episódio aí, gente boa pra caramba, ele gravava uns podcasts na antiga comigo, uns podcasts de humor, bem legal. E, eu sentei com ele, cara, teve uma hora que a mesa tava cheia, a gente tava no Mercado Central lá em Belo Horizonte, amo aquele lugar, né? E, eu lembro que a esposa dele saiu pra ir no banheiro, a minha mulher também saiu, nossos amigos também foram comprar pão de queijo, comprar goiabada. Teve uma hora que ficou só nós 2 na mesa, do nada, no bar ali, no meio do Mercado Central. Aí deu pra gente trocar uma ideia. Eu falei, Glauber, quanto tempo que eu não te vejo, cara? Que saudade de você. A gente começou a ter uma sessão de nostalgia e a gente lembrou da época que a gente gravava um podcast de humor, que eu não fazia parte do podcast, mas eles me convidavam pra caramba. E era gravado, não era ao vivo, porque nem existia podcast no YouTube ainda, 2016, né? Nem existia ainda. Talvez só o Joe Rogan, mas era começo de tudo, assim. E era esse mesmo esquema que a gente fazia. Vamos entrar no Skype, cada um grava aí, se não tiver, pega aquele microfone LX3000 da Microsoft, das antigas mesmo. Eu falei, lembra, Glauber, quando a gente gravava, cara, naquela época que era gravado, não era ao vivo, ninguém tava vendo a gente gravar, a gente podia editar o que a gente falava. Se a gente falasse alguma coisa errada, a gente podia cortar. E mesmo assim a gente tinha responsabilidade, cara. Você lembra? A gente falava alguma coisa, sei lá, algo um pouco machista ou algo, uma piada meio assim, um pouco pesada. A gente chegava no editor e falava, mano,
tem como você cortar aquela parte lá, eu acho que não vai pegar bem não. Naquela época a gente já tinha responsabilidade. Aí ele falou, pô, é verdade, cara, a gente se divertia, a gente sabia o que é certo e o que é errado. E hoje em dia, cara, as pessoas gravam um podcast com 1 milhão de ouvintes, 30 mil vendo ao vivo, e elas falam o que quiserem, sem medo, cara. É inacreditável o que isso tornou hoje em dia, sabe? Não sei se você já conseguiu sentir essa diferença de uns anos pra cá, Rodrigo. Parece que as pessoas perderam a vergonha de sair falando o que bem entende, sem medo de lei, sem medo de ser criticado. Você sentiu essa diferença de uns anos pra cá, cara? Bergs, totalmente, cara. Totalmente, porque a maneira de consumir, de produzir informação hoje é muito diferente do que era poucos anos atrás. Não precisa nem voltar muito, né? Como você falou aí, deu esse exemplo, que eu acho que cabe muito bem. A responsabilidade de comunicar, de fazer uma comunicação responsável, vai muito de quem tá fazendo, né? Depende muito de quem tá com o microfone na mão, com a caneta na mão, com o teclado na mão, enfim. Dependendo da mídia que você tá usando. Isso vale pro jornalismo e vale para quem não é jornalista também. Sim. Só que hoje a gente tá num cenário, cara, que a gente vai falar bastante aqui, eu acho, sobre jornalismo, mas eu acho que antes é legal a gente tirar do caminho uma coisa muito óbvia, assim, que as pessoas sabem, mas que, enfim, é bom a gente lembrar, que é hoje a maneira como as pessoas consomem informação. Então, antes de falar de quem produz, você até citou aí, né, no começo da sua fala, a maneira como a gente consome informação em internet, rede social, mudou muito e consumir notícia também mudou muito, né? A maneira como a pessoa se informa hoje, como ela escolhe se informar, é muito diferente do que era poucos anos atrás. Então, por exemplo, eu tive agora nesse ano de 2023 aí no congresso da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e teve um dos painéis lá que foi sobre o relatório do Instituto Reuters, que eles fazem sempre sobre o consumo de notícias e tal, e assim, só veio comprovar o que a gente já imaginava, já sabia, que é isso, assim, no Brasil principalmente, em outros países talvez até um pouco menos, mas no Brasil as pessoas hoje usam basicamente redes sociais para se informar. E aí dentro de redes sociais eu vou enfiar o WhatsApp também, tá? Que é um aplicativo de conversa, mas que muita gente recebe informação por ali. Então a pessoa ir a um site, ir a um portal, comprar uma revista, comprar um jornal, é uma coisa cada vez mais em desuso, e as pessoas hoje elas deixam a informação chegar até elas pelas redes sociais, e esse filtro nem sempre é feito por elas, é feito por um algoritmo, é feito por uma grande empresa que está ali por trás. Então isso é a primeira coisa que eu queria só falar, esse óbvio aqui, que todo mundo já sabe, mas é bom a gente não perder isso de vista. E a outra coisa é que também é óbvia, é que a origem de tudo isso, no fim das contas, é a mesma origem de sempre dentro do sistema em que a gente vive, que é o dinheiro. Assim, o dinheiro está por trás de tudo isso. Sempre. Não, mas é o capitalismo, é o vilão, é o demônio. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, não. Apesar de até ser, mas enfim. Todo mundo sabe, cara. No fundo, todo mundo sabe. E quando a gente fala de dinheiro, a gente pode tanto falar do dinheiro como símbolo de uma coisa, né, de muito ser um vilão, como pode falar do dinheiro de uma coisa prática, de que se você tem um veículo de comunicação, você precisa pagar o salário dos seus funcionários, você precisa financiar o seu jornalismo, você precisa de dinheiro, não tem jeito, e é como funciona. Só que a maneira de ganhar dinheiro com produção de conteúdo mudou muito, e hoje ela não depende, como era antigamente, só de uma publicidade, um anúncio que você trabalhava, sei lá, num jornal tradicional, e aí tinha lá aquele anúncio de página inteira de uma empresa, aquele anúncio ali te sustentava. Sim. Você tinha essa maneira de se sustentar e uma maneira direta de quem consumia seu conteúdo, que era a pessoa que ia comprar o jornal na banca, que assinava o jornal e recebia em casa. Então era um dinheiro que chegava ali direto. Isso caiu muito em desuso também. Então hoje você continua tendo esse modelo de anunciante, seja de publi, né, para falar de uma coisa mais recente, já que eu citei uma coisa aí bem antiga, que eram jornais impressos, mas de qualquer forma você precisa ter o público te olhando. Você só vai ter um anunciante, você só vai ter uma publi se você tiver um público, né, que tá ali consumindo o conteúdo que você faz. E aí é que eu queria chegar nesse ponto do que você falou, de não ter responsabilidade no que fala, de falar qualquer coisa. Porque para você ter bastante público e para você ter a métrica que você precisa para conseguir a sua publicidade, o que você precisa hoje é de engajamento. E esse engajamento ele vem pro bem ou pro mal. Essa é a diferença principal para mim do que acontecia antes. Antes, se você falasse uma bobagem, uma asneira, se você fizesse uma fala preconceituosa, o ataque que você recebia era da pessoa não consumir mais o seu conteúdo. Hoje, quando você faz isso, a pessoa vai lá no seu perfil e comenta para te criticar, e isso é bom pro veículo, entendeu? Quando
você faz uma lambança e recebe uma crítica, essa crítica ajuda a engajar o seu perfil. Essa palavra tão usada aí, né, recentemente, que é esse engajamento. O engajamento do mal, ele é tão útil para quem faz como o engajamento do bem. Então, se você vai lá e retuita, né, para falar aqui do Twitter, por exemplo, do ex-Twitter, né, como ele tá hoje. Se você vai lá e reposta uma coisa criticando, olha só que bobagem que esse cara falou, você tá ajudando o algoritmo a entender que aquilo ali é relevante, ele vai mandar aquilo para mais pessoas e aquilo vira uma bola de neve e aquele, né, é o famoso exemplo dos editoriais do Estadão, né, que todo domingo o Estadão publica um editorial que os editoriais geralmente não tem nenhuma relevância. Você entra lá no perfil do Estadão, os posts têm todos 7 curtidas, 8 curtidas. Aí você vai no post do editorial, ele tem 5.000 curtidas e 300 comentários. Esses comentários são, na maioria, criticando, mas quando você tá ali criticando, o algoritmo da plataforma entende que aquilo ali tá atraindo relevância, então ele passa a mandar aquilo para mais gente e aquilo fica relevante. Então, muitas vezes, não é que a pessoa não tá ligando, que vai, não vou ter responsabilidade, eu não ligo. Não, ela liga, ela sabe, ela é consciente fazendo aquilo, porque ela sabe que aquilo vai gerar um engajamento, ainda que seja um engajamento de crítica, e aquilo vai gerar mais tráfego de audiência para ela e possivelmente vai chegar no momento em que a gente volta para a origem de tudo, que ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ter mais anunciante, ela vai ter mais publis, enfim, e por aí vai. Então, entendeu? Essa lógica muito perversa de que hoje não só você não precisa mais ter responsabilidade, como às vezes é bom para você se você não tiver responsabilidade, que vai gerar um cancelamento, entre aspas, ali momentâneo, mas que no fim das contas vai ser bom para quem tá fazendo. Então, acho que é esse o tamanho do buraco em que a produção de conteúdo se meteu hoje. Falar bobagem, fazer coisas erradas, gera coisas positivas para você. Sim. Basicamente isso. Até porque se fosse ruim a crítica a uma postagem de um jornal, por exemplo, eles nunca mais iam postar. Mas se eles, desde uma escolha muito difícil, editorial, uma escolha muito difícil, se desde lá eles continuam fazendo o mesmo tipo de conteúdo, é porque tá dando certo. Não faz sentido, desde aquela época, chuva de críticas, melhor parar. E pararam. Não pararam. Então, realmente, fale bem ou fale mal, tá dando certo, né, cara? E assim, eu vi um vídeo de um cara, ele analisando como que é o consumo dos famosos hoje em dia. Os famosos não têm um produto criado, como antigamente. Sei lá, um atleta... O que o atleta oferece? O esporte dele, as premiações, enfim. O empresário oferece um produto que ele cria. Hoje em dia, o produto é a vida deles. Hoje em dia, a gente consome a vida deles. A gente quer saber 24 horas por dia nos stories, pode ser, como que tá a vida deles. E eles vão acumulando seguidores. Quando eles chegam num valor X de seguidores, isso é um engajamento para vender um produto. Aí eles criam um produto. Então, eles compartilham a vida deles, eles vão gerando polêmica sobre a vida deles até conseguir um certo engajamento para depois oferecer um produto a partir da vida deles. E isso, de certa forma, o povo gosta, cara. A mesma questão que eu fiz anos atrás sobre o sensacionalismo, que existe um sensacionalismo porque o povo gosta, ou o povo gosta porque existe um sensacionalismo, eu acho que é uma incógnita. Eu não consigo chegar nessa conclusão de quem criou isso primeiro. Se é o povo que gosta de consumir a vida dos outros, então eles fazem isso, ou eles educaram a gente para poder consumir a vida deles. O que eu sei é que, acho que 90% dos blogueiros de Instagram, o produto deles é a vida deles. Como é que tá o filho, eles engravidam e o produto é o filho já tem um perfil, então já vai começar a fazer publi quando o filho tiver 2 milhões de seguidores e ainda tá na barriga da mãe. Enfim, eu não tô dizendo que é um crime que eles estão fazendo ou se eles estão fazendo errado. O que eu tô dizendo é que eles estão dançando conforme a música hoje em dia. Essa é a real. Modelo, né? E quando você fala isso, cara, quando eu transfiro isso pro jornalismo especificamente, isso é uma das coisas que mais tem bagunçado meu cérebro ultimamente, é pensar nesse tema que você falou, de que as pessoas estão interessadas na vida de quem elas estão vendo ali, e não necessariamente de forma inicial no conteúdo que a pessoa está produzindo. Isso vira uma coisa em segundo plano. Quando a gente transfere isso pro jornalismo, hoje a gente tem uma série de jornalistas que produzem conteúdo de forma independente e que usam muito as redes sociais por causa disso, né? E não, é inevitável você usar as redes sociais hoje, mas como que esse jornalista e essa jornalista vão se remunerar, né? A maneira mais comum de você conseguir uma remuneração de produção de conteúdo em rede social hoje é uma publicidade, é uma marca que vai te pedir para anunciar ali um determinado produto e você vai fazer aquele anúncio. Antes dessa era das redes sociais, como é que o jornalismo se remunerava? Como eu falei, num anúncio de página inteira, num spot de rádio que vai entrar na sua rádio, um anúncio que vai entrar no intervalo do seu telejornal, e aí aquela redação vai ganhar aquele dinheiro e com aquele dinheiro vai remunerar os seus
repórteres, vamos dizer assim, né? Pra falar dos repórteres, que é geralmente quem tá na ponta, né? Quem tá ali na ponta final dessa cadeia de produção. Só que aquela pessoa que é repórter, ela não tem nada a ver com aquela marca. Ela tá recebendo um dinheiro que tem a ver com aquela marca, porque aquela marca tá patrocinando o veículo dela, então tá lá um anúncio, beleza. Mas aquela pessoa não precisa falar daquele conteúdo, né? Você tem exceções aí, por exemplo, rádio, às vezes tinha essa mistura do locutor de rádio falar a marca e tal, beleza, isso era comum. Mas no geral, você não precisava personalizar a imagem do jornalista, vincular com a publicidade. Hoje, numa rede social, muito jornalista que produz conteúdo, chega um momento que para se remunerar, ele tem que botar a cara dele ali e falar de um produto. Fala, vai nesse site de apostas aqui, porque lá você vai ter o desconto se você usar o meu cupom. Pô, isso daí ou então tá assim, demais. a marca de cosméticos, não sei o que eu uso é essa aqui. E é jornalismo, você tá fazendo o seu jornalismo, mas você tá tendo que fazer uma publicidade em que a sua cara tá ali, a sua voz tá ali. O jornalismo não fazia publicidade antigamente, era proibido, cara, sabe? É isso, cara. Eu lembro que aquele apresentador do Jornal Hoje... Aquele apresentador do Jornal Hoje, ele saiu porque ele fez uma publicidade de um banco, cara. Ele foi demitido. Porque ele fez a publicidade de banco. Perfeito. Você tinha... Na Globo tinha muito isso, né? Pra você passar a fazer publicidade, você tinha que sair do jornalismo e ir pro entretenimento. Aí quando você ia pra área de entretenimento, você podia fazer os merchans, as publis e tal, beleza. O jornalismo não podia. Mas hoje, até pra pequenos produtores de conteúdo que precisam batalhar ali pra se remunerar, por isso que é o que você falou. A gente não tá aqui condenando ninguém por fazer. Acho que é um modelo que às vezes é meio inevitável. Sim. Mas eu acho muito cruel isso de você ter que botar a sua cara e aí assim, 99% dos casos é uma coisa completamente artificial. A pessoa não acredita naquele produto, não tá fazendo porque acha que tá fazendo porque tá pingando uma grana ali que é necessária pra pagar os boletos. Basicamente é Exatamente. isso. Só que aí você começa a criar uma mistura muito louca, cara, de você fazer você não sabe propaganda o que é real. Você não sabe o que é real. Cara. Quer dizer, você não sabe quando a pessoa tá sendo honesta, quando a pessoa tá sendo sincera, se ali ela tá meio num personagem pra vender aquele produto. E aí é isso, né? Aí acho que o símbolo maior disso é uma coisa que eu acho até engraçada em rede social, que é o famoso, galera, postei lá numa publi no fixado, vão lá engajar pra mim. Quer dizer, a pessoa pede pra quem tá seguindo ela ir lá e clicar e curtir e comentar na publi, porque ela sabe que de forma orgânica isso nunca ia acontecer. Ninguém tá nem aí pra publi que você tá fazendo, sabe? Porque é uma coisa completamente artificial. Mas aí como a pessoa gosta daquele produtor de conteúdo, pra dar uma força ela vai lá, engaja. É tudo tão artificial, mas é a maneira como se ganha dinheiro em muitos conteúdos jornalísticos. Eu acho isso muito doido. Mais uma vez, eu não condeno quem faz, eu acho que é necessário fazer pra você ganhar o seu dinheiro, mas eu acho que a lógica bagunça muito a minha cabeça, sabe? Sim. De você colocar a sua cara a serviço de uma marca cada vez mais sendo jornalista. Sim, tudo se mistura, a gente não sabe o que é real. Eu acho que tudo, no final das contas, vai se misturar nesse produtor de conteúdo num bar desabafando pra onde tá indo a vida dele, sabe? É isso. Eu sempre imagino isso, assim, tipo, pô, ele tá milionário, tá fazendo a casa dele, mas no fundo ele vai sentar no sofá e falar, caraca, e aí, cara, quem eu sou, sabe? Tipo, mas enfim, como eu disse, eles estão dançando conforme a música de hoje, né? Ou isso, ou o quê? Não sabemos, entendeu? Pois é. Mas, Rodrigo, e quando isso se torna uma busca pro mais? Como eu posso dizer, porra, eu não tenho mais notícia nenhuma sobre isso, vamos arrancar com a faca uma notícia. Vamos fazer isso acontecer. Que é o que, infelizmente, aconteceu esses dias. De notícias falsas, a gente, porra, isso daí desde 2016, pré-Trump, já tava uma coisa de fake news e, pô, cara, eu gravei um podcast muito antigo no Confablas que, pô, o Trump tinha acabado de entrar, a gente já tava falando sobre fake news, como era nocivo, e tudo que vem de lá, vem pra cá. Uma hora, tudo se importou pra cá. As fake news e desde vacina da AIDS, se você se vacinar, a coisas bem mais chulas. Mas e quando a fake news é uma notícia que começa a afetar uma pessoa em si? As pessoas não aguentam, cara. Teve vários exemplos, mas vamos falar de um recente que teve aí desse final de ano mesmo, que foi o caso, infelizmente, da Jéssica Canedo, né? Eu acho ainda pior, porque não foi... Nada aconteceu nisso. É impressionante. Não foi como se ela foi pega no flagra com uma pessoa famosa e foi uma enxurrada no Instagram dela. Não. Foi uma pessoa anônima, uma pessoa que não tinha nem perfil público, uma pessoa que estava afastada das redes sociais e ela foi vítima de uma fake news e de montagens de
de conversas de uma pessoa famosa que é o Whindersson, que nem conhecia ela. Olha o tanto de problema. E essa página que já está afastada, né, há alguns dias aí, não sei se quando sair esse episódio a Choquei vai estar novamente online. Não foi ela que inventou isso, mas ela ajudou a propagar. E ela na época tinha papo de 30 milhões de seguidores no Instagram, e ela sabe o poder que ela tem. E ela ajudou a propagar isso, essa notícia falsa. E o que mais me deixou puto com isso, cara, é que essa menina, ela teve que ativar a rede social dela pra falar, gente, não conheço o Whindersson pessoalmente, né, conheci ele, óbvio que eu conheço como artista, mas não conheço ele pessoalmente, essa conversa não existiu, então, assim, eu já tenho problemas psicológicos, por favor, parem. E só resumir, ela colocou 5 stories com grandes textos explicando o motivo, falou que já passou por problemas, por favor parem. O dono da Choquei, ele debochou disso. Não sei se é o dono ou enfim, o CEO, o cara que administra ali, né? Porque eu sei que tem um patamar acima, tem o dono das agências ali, né? A gente sabe muito bem. Mas o cara responsável, o criador da Choquei, sei lá, ele debochou disso, achando que não ia dar nada. Porque hoje tá assim, cara, hoje, até nos comentários, Rodrigo, há uma disputa de likes. Não sei se você já percebeu. Tem a postagem e tem nos comentários, os verificados, os perfis verificados, a disputa entre eles de like. Eu vou fazer um pop-up sobre o Whindersson. Eu lembro numa época que o Whindersson ele postava uma foto, hoje em dia não. Que hoje em dia o verificado virou uma coisa, né? Hoje, o que é verificado? Você paga pra ter, mas antigamente não, era pra identificar quem era público ou não. Eu lembro que o Whindersson ele postava uma foto e existia lá embaixo, nos comentários, a disputa dos verificados pra ver quem conseguia mais like pra poder ter seguidores dentro dos comentários, entendeu? Pra quem tem isso nos perfis da Choquei hoje, pra ver quem faz uma piada mais engraçada sobre uma postagem. Olha o famoso que engordou, olha o famoso que emagreceu, olha o famoso que teve filho, olha o famoso que foi traído. E lá a disputa dos comentários pra ver quem tem mais like e mais respostas sobre os comentários, que vira uma... Vamos ver quem vai ser o mais engraçado. Aí, olha que loucura, a pessoa vê a postagem, ela corre pra ver nos comentários pra se divertir nos comentários. Virou isso, cara, virou... Sabe, essa escada de postagens, enfim. Então, na minha cabeça, ele fez nessa intenção de ver os stories dela e fazer uma piadinha. Pô, você tá se preparando pro Enem aí? Pelo amor de Deus, é muito textão, pra ganhar muitos likes e pra ganhar muitas risadas nos comentários, entendeu? Essa foi a intenção dele. Mas assim, ele nem chegou a ler pra ver a gravidade do que era, do produto que ele postou, dessa pessoa que ele postou. Ele nem chegou a ver a gravidade do que era. Era uma pessoa falando, pelo amor de Deus, para. A mãe dela falou, pelo amor de Deus, para, minha filha já tem problema, ela não conhece esse cara. E infelizmente aconteceu o pior, né? Eu vi o vídeo do Whindersson falando, tem muitas camadas o vídeo dele, desde que ele falou, cara, quando eu fiquei sabendo, eu estava em outro país, eu tive que vir pro Brasil porque eu tava com medo de lá alguém tirar uma foto minha passeando no shopping, dando risada e achar que eu tava fazendo pouco caso. Ele falou assim, cara, eu esperei ao máximo pra fazer um vídeo porque eu fiquei com medo, eu esperei a poeira baixar, mas ao mesmo tempo me arrependo, eu devia ter falado antes enquanto ela tava viva. Tudo isso de algo que não tem nada a ver, cara. Nada a ver, cara. Pra você ver como é perigoso isso hoje em dia, de você fazer prints, mesmo que sejam verdadeiros, entre duas pessoas sem a permissão delas. Não só a Choquei, quanto outros perfis de fofoca, eu acho que, cara, desculpa, cara, não deveria mais existir. Sério, não deveria mais existir. Eu não tô dizendo pra ter um monopólio de jornalismo. É sempre bem-vindo um jornalismo sério pra investigar. Jornalismo que você, pô, sabe a verdade, sabe a fonte correta. Fonte é coisa antiga, mas tem que ter hoje em dia, lógico que tem que ter. Agora você fazer um perfil, eu posso fazer um perfil agora no meu celular aqui, cara. @fofocalizei e começar uma enxurrada de fofoca, cara. Eu não tenho um CNPJ nem nada sobre essa página aqui, mas eu já tenho uma responsabilidade que eu tô falando mentiras sobre alguém, cara. Daqui a pouco vai voltar. Mas na minha opinião isso é nocivo. Ou deveria ter uma lei muito rígida pra isso. Mas ao mesmo tempo, nem sempre a lei vai funcionar sobre isso, sabe? Mesmo se tiver lei, eu acho que vai continuar. Cara, eu acho que essa questão da lei é um debate muito forte hoje, né, sobre regulamentação de redes sociais e regulamentação do jornalismo, e eu sou a favor de regulamentação. Eu acho que esse debate ele é sequestrado por um discurso político, né, de que se você regulamenta é censura, né, então
principalmente perfis extremistas falam isso, porque eles querem ter o direito de falar a atrocidade que eles quiserem. Então, a gente já teve muito esse debate, né, com o Flow, com o Monark, enfim, levantando essa bola de liberdade de expressão absoluta acima de tudo, mesmo que você ferre a vida de outra pessoa, né? O que essas pessoas querem é isso, é ter liberdade para colocar o ponto de vista delas, que às vezes nem é o ponto de vista delas, ela tá jogando no interesse de um determinado grupo político, enfim, de uma corrente. Mas ela não quer ter nenhuma regulamentação por causa disso, então esse discurso ele é muito fácil de ser vendido, né? Você está me censurando. Quando alguém fala isso, você imediatamente você cria uma empatia de uma boa parte do público ali. Pô, tá sendo censurado, somos contra a censura, pela democracia. É óbvio que a gente é a favor da democracia, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é difícil explicar isso para as pessoas, né? Por isso que esse debate não avança, porque ele é muito sequestrado por esses discursos. Eu acho que o que aconteceu no caso da Jéssica é um caso extremo, né? E para cada Jéssica, você imagina quantas outras pessoas que não chegaram no ponto extremo de tirar a própria vida, como aconteceu com ela, mas quantas pessoas já foram atingidas por notícias, não vou nem usar a palavra notícias aqui, né? Por postagens mentirosas de perfis de fofoca e daqui a pouco eu vou querer entrar também no famoso jornalismo profissional que muitas vezes faz isso também. Sim, então não é só o perfil de fofoca, tá? Que faz isso. Mas agora a gente tá falando disso, então seguindo aqui. Bergs, se eu e você estamos aqui conversando e a gente sabe o que funciona para você conseguir engajamento, essas pessoas também sabem. É muito fácil. Perfeito. Como você falou, pegar o seu celular, criar um perfil e fazer tudo na cartilha do engajamento para você crescer. Você vai crescer. E aí que se dane a responsabilidade, que se dane se você vai atingir outras pessoas, entendeu? O pensamento não é esse. O pensamento é eu quero engajar, eu quero viralizar. Por quê? Porque eu quero ganhar publicidade, eu quero ganhar mais dinheiro. No fim das contas, a gente gira e acaba no dinheiro. Então, a falta de responsabilidade gira muito em torno disso. Esse caso da Choquei, acho que é um exemplo muito gritante do que aconteceu e do que não pode acontecer. Por isso que tem que haver uma regulamentação e um cuidado maior, sabe? Eu acho que a regulamentação não é uma coisa simples de se fazer. Ela também pode ser sequestrada por discursos políticos e ser usada e manipulada, né? Você usar a lei, o recurso jurídico para tentar, de fato, abafar vozes aqui e ali. Beleza, acho que isso pode acontecer, mas eu acho que ainda assim é menos pior do que você ter uma terra de ninguém em que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, e é isso, né? O dono da Choquei vai lá na delegacia, presta depoimento, eles publicam uma nota que não diz absolutamente nada e que não se exime da responsabilidade, né? Não tenta se eximir da responsabilidade, mas não consegue, porque admite que de fato publicou aquilo ali e que, não, mas quando a gente soube do que era, a gente tirou do ar. E aí, como assim, cara? Sabe? Que isso, né, cara? A lógica não pode ser essa, cara. E eu lembro que eles postaram sobre essa menina, várias postagens sobre ela, foto dela beijando ele no avião, sendo que era só uma menina de cabelo comprido, de costas, e falaram que essa menina... Eu quero entender como que chegaram nessa menina, mas enfim, pra entender a internet é foda, mas assim, pegaram uma foto dela beijando o Whindersson numa qualidade 144p dentro do jatinho dele, e nem sei se era ele também. Depois outra postagem vazando o chat. Aí quando ela faleceu, fizeram uma postagem no perfil da Choquei: Jéssica veio a falecer por supostos chats na internet, ela não aguentou e faleceu muito triste. Como assim, cara? Vocês que fizeram isso, cara, vocês acham que realmente ia ficar tranquilo? Mas eu fiquei muito feliz que o povo acordou pelo menos nisso. É isso. Próximas postagens sobre a Jojo Todinho ou sobre a Beyoncé que chegou no Brasil, ninguém tava nem aí Todo mundo ia pra lá notícia, não? Ia comentar sobre o caso. E aí, Choquei, vocês foram culpados sobre a menina. Aí finalmente o perfil fechou. Aí postaram, sei lá, uma nota da advocacia lá. Da advogada, assinada pela advogada. Falando assim, não tivemos culpa, seguimos o protocolo. Caraca, vocês não admitem mesmo que vocês erraram, sério. A Choquei, cara, ela surge, assim como várias outras páginas de fofoca, ela surge como uma página de vídeos engraçadinhos e memes divertidos e tal. E Bergs, aí, vou te falar muito sinceramente, cara, tudo bem, assim, a internet se alimenta disso, de vídeo engraçado, de meme, de piada, beleza. Acho que tranquilo. Agora, a Choquei, ela entendeu em algum momento que ela podia ocupar um lugar de, entre aspas, mais relevância
que é o lugar de fonte de notícia. Tanto que no perfil dela, principalmente o do Twitter, o do Instagram é um pouco mais disfarçadinho, mas o do Twitter ainda era muito assim, sua principal fonte de notícias mais rápida e tal. Sim. E ela jamais pode ser fonte de notícia de nada, porque não é um perfil que tem a mínima preocupação de apuração de informação. Não tem nenhuma. É só reproduzir coisas e assim, eu tenho um perfil de jornalismo, né? Eu tenho um podcast de jornalismo, mas que também é um perfil em rede social que fala de jornalismo. E assim, há muito tempo eu já falo da Choquei, desde que ela deu essa guinada para tentar se fazer de veículo jornalístico. E publicou inúmeras informações falsas, inúmeras. Muitas inocentes, né? Tipo, veja só a imagem dessa cantora produzida por daquela atriz lá que fez Wandinha, lembra desse caso? Ela publicou uma foto dela e aí veja só a imagem dela, um vídeo dela produzido por inteligência artificial e ela dançando. E na verdade não era um vídeo de inteligência artificial, era uma sósia daquela atriz que tem um perfil conhecido na internet que grava coisas fantasiadas como ela e gravou o vídeo e colocou. Aí a Choquei vai lá e reproduz uma informação como se aquilo fosse um vídeo de inteligência artificial. Qual é o efeito prático dessa postagem? Quase nenhum. Beleza, se é inteligência artificial ou não, não vai mudar a vida de ninguém, aquilo ali naquele momento. Mas esse tipo de modus operandi, ele vai desembocar no que aconteceu com a Jéssica. Porque essa falta de preocupação com verdade, com informação, com apuração, aí você começa a mexer com a vida de outras pessoas. E cada pessoa reage de um jeito. A Jéssica tinha as questões dela, as questões de saúde mental, as questões psicológicas, e ela não conseguiu sair daquele buraco ali. E isso é que é muito triste, sabe? Assim como ela não conseguiu, outras pessoas podem também não conseguir e podem não ter chegado a esse ponto extremo que ela chegou, mas podem estar sofrendo problemas de saúde mental até hoje por causa de notícias falsas que aconteceram por aí. Então, é uma lógica muito cruel e eu concordo com você, cara. Eu acho que esses perfis que não têm nenhuma responsabilidade desse tipo precisam ser regulamentados, precisam ser olhados com mais calma, né, por autoridades e tal, e a gente precisa avançar nesse debate aí da regulamentação, cara, porque senão a gente vai perder as ferramentas. Vai fazer o quê? A não ser, claro, quando é uma coisa muito extrema, como foi esse caso, em que houve uma postagem que diretamente teve uma ligação com o que aconteceu. Aí a polícia vai investigar. Mas quando é uma coisa um pouco mais sutil do que isso, mas também nociva, se você não tem a lei, se você não tem a regulamentação, fica muito difícil de você apontar para aquilo ali e falar, não pode fazer isso aí que você fez, sem ser acusado de censor, sabe? Sim. Sem ser acusado de querer, não, você é contra a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é fundamental, até ela começar a ferir o direito do outro, entendeu? Claro, é isso. Você não pode fazer o que você quiser na sua vida, entendeu? Sim, basicamente cara. isso. Sim, cara. Eu lembro que uns anos atrás eu tava gravando com um amigo meu, eu chamei ele pra gravar, na verdade, aí ele comentou um caso que aconteceu na rua dele, lá em Fortaleza. Ele, cara, parece que teve um cara aqui que ele foi linchado na rua porque parece que ele tava assediando a filha de um vizinho aqui. Aí a galera linchou ele. Eu falei, caraca, cara, que loucura, né, cara? Pô, doideira, mano. O cara foi linchado porque mexeu com a menina. Aí eu falei, não, beleza, Felipe, que hora que você vai entrar pra gravar? Pô, 9 horas eu tô livre, já fiz minhas coisas aqui, já, pô, não sei o quê. Aí quando ele entrou, ele, cara, não tem aquele negócio que eu falei pra você? Então, cara, não era ele não, cara. Foi outra pessoa, cara, que fez isso com a menina. Aí ele falou, não, parece que a menina nem foi assediada, parece que ela só tava com a coxa machucada mesmo. Aí acharam que ele saiu da casa da menina, ela tava machucada, era novinha, não sabia falar direito ainda. Aí acharam que o cara que fez alguma coisa com ela... E aí já era. Bateram no cara, filho. E eu falei isso por quê? Porque a Choquei já fez isso. A Choquei já postou a foto de um cara. Veja, e aquele alarme. Essa é a foto do cara que agrediu a menina, não sei o quê. E não era esse cara. Não era esse cara. A Choquei já fez isso antes. E depois ela pediu desculpa e seguiu o baile. A Choquei já postou coisa sobre Ratanabá. Eu lembro, cara. Foi a famosa postagem de Ratanabá da Choquei, né? Fez uma thread, mano, sobre Ratanabá. E ela pediu desculpas depois, cara. Não é de agora. Esse foi o extremo porque a menina morreu. Mas precisou a menina morrer pra Choquei colocar uma nota. Você entende isso, cara? Só na morte que é o limite, né? E a Choquei é isso. Entendeu? E a Choquei, ela traz um histórico desse tempo em que ela era uma página inofensiva de memes e videozinhos engraçados, que ela conquistou uma simpatia do público, uma simpatia muito grande, que é essa história, né? De todo mundo no comentário chamando de show. Show, que vídeo legal, sabe? Essa coisa, como se você cria ali uma intimidade com o seu público, que quando você dobra a esquina e começa a publicar informação falsa, já era, aquele público já tá com eles, Vai ter gente que vai ter o senso crítico de perceber, não, agora não, isso aqui que eles fizeram é
estiver errado, mas vai ter uma massa gigantesca de gente que vai consumir aquilo ali da mesma forma como consumia o vídeo de gatinho que eles publicavam antes, entendeu? E porque é assim, aí voltando lá ao que eu falei do Instituto Reuters, da pesquisa que eu vi lá no Congresso da Abrad, as pessoas se informam desse jeito hoje, as pessoas se informam por rede social e não necessariamente por rede social de veículos jornalísticos. Então é isso, é um buraco sem fundo em que a gente se meteu e que é muito difícil sair dele, Bergs. Eu acho que é uma mistura, Rodrigo, entre o mundo está mais acelerado, as pessoas estão com menos tempo, então elas têm um celular ali à mão e elas querem ver a notícia rápida só pelo título e um vídeo ilustrando abaixo do título, e também um pouco de ódio ao jornalismo, que é o que implantaram aqui no Brasil. O Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, sabe? A mídia, essa palavra, a mídia. Quem que é a mídia, sabe? Tudo é a mídia, cara. Tudo é a mídia, sabe? Esse ódio ao jornalismo tradicional faz com que as pessoas vão pra esses perfis mais amigáveis. Se ficasse só no lado amigável, tudo bem. Veja, pô, infelizmente o ator faleceu. Ou veja esse vídeo. Mas achou que ela queria algo mais. Ela viu, pô, a gente chegou a milhões aqui. Eu quero mais. O que pode engajar mais? A gente já tem 10 milhões, mas a gente pode ter 20 milhões. Como que faz pra ter 20? Vamos começar hardcore, vamos começar a pegar notícia pesada agora, vamos começar a investigar. Dentro do perfil da Choquei, dentro dessa empresa Choquei, vamos dizer assim, deve ter muita gente que fica o dia inteiro fuçando em coisas, sabe? Não só ela, eu tô dizendo a Choquei porque, pô, é a maior de todos, mas Léo Dias... ela é um símbolo, mas são várias páginas. Léo Dias, Alfinetê, enfim, várias, né? Mas e quando não é um perfil de fofoca? E quando é um jornalismo profissional que faz títulos rasos, Rodrigo, que é o que você postou recentemente? E aí, como é que faz? Cara... E quando os perfis antigos de jornais de 60 anos de tradição estão fazendo a mesma coisa hoje em dia, Rodrigo? E aí, cara? Pra onde a gente tá indo, cara, sabe? Cara, é isso. Isso é o que me deixa mais triste como jornalista, né? Porque, claro que a gente tem que combater esse tipo de perfil de fofoca e tal, e isso é uma coisa, né? Faz parte. Mas a questão é que as redações jornalísticas, eu não vou falar de todas, obviamente, mas muitas grandes redações também perceberam como funciona essa lógica de rede social. Também perceberam. Eles não são bobos, sabe? Eles não são ingênuos. Eles também sabem. Eles também precisam do dinheiro. Eles também precisam da relevância para se manter. Então eles também perceberam que esse engajamento a qualquer custo, ele vai funcionar. É por isso que a Folha de São Paulo, nos seus prêmios de fim de ano lá, coloca uma categoria melhor separação, sabe? No prêmio de fim de ano. É a Folha de São Paulo. Não é a Choquei que tá fazendo isso. Loucura. Entendeu? E aí, quer dizer, você cria um prêmio meio na base do humor ali, na base do entretenimento, pra falar sobre separações de pessoas, sabe? É uma coisa tão doida. E eu tô falando isso aqui... O que isso era pra ter em perfil de fofoca, não no jornalismo tradicional. Exatamente. E aí você tem isso. Você tem hoje perfis que são totalmente jornalísticos, né? De grandes jornais, perfil da Folha, do UOL, do Estadão, do Globo, que embarcam nessa, e não é porque estão errando, não é porque estão sendo ingênuos, não, eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? E isso eu acho que é a coisa mais grave, talvez. Assim, acho as duas coisas graves, mas essa coisa dos perfis jornalísticos entrarem nessa lógica, também pela questão do engajamento e, no fim das contas, pela questão da grana, eu acho que isso acaba sendo muito grave. E aí aqui eu queria fazer só uma separação, porque eu acho que quando a gente fala de... Primeiro, você falou muito bem aí, quando a gente fala na mídia, né? O que é a mídia? A mídia é tudo, o jornalismo é tudo, a imprensa é tudo. Então, é claro que existem jornalismos e jornalismos, né? Tem veículos e veículos de tipos diferentes. E mesmo quando a gente fizer esse recorte só dos grandes veículos das redações, a Record, a Globo, o UOL, a Folha, o Estadão, o Jornal o Globo, mesmo se a gente pensar nessas grandes redações tradicionais, quase centenárias e tal, ainda assim você consegue separar um joio e um trigo ali, né? Você sabe que o mesmo Estadão, que é o Estadão que publica os editoriais lamentáveis, tendenciosos e às vezes criminosos, dentro dessa mesma redação do Estadão, tem gente que dá o furo de reportagem das joias do Bolsonaro, tem gente que desvenda a investigação do orçamento secreto. A mesma Folha de São Paulo que emprega um colunista racista, que diz que existe racismo reverso, esse tipo de coisa, é a mesma Folha que tem a Patrícia Campos Melo como repórter fazendo investigações sobre disparos em massa, né, na eleição de 2018, coisas muito importantes. A mesma Globo que às vezes faz uma cobertura enviesada sobre a guerra e a gente fica, pô, mas não pode ser assim, é a mesma Globo que tem a Sônia Bride, que tem o Caco Barcelos, que tem jornalistas
jornalistas que fazem trabalhos excepcionais e muito importantes. Então, a grande redação, ela não é um grande robô que age sempre da mesma forma. Dentro dela tem coisas diferentes acontecendo. O que eu acho que a gente tem que fazer é separar o que é bom e o que é ruim e nunca perder um olhar crítico. Só porque tem a chancela de um grande nome, não significa que é tudo bom ali dentro. A gente tem que saber diferenciar um pouco isso. Então, eu não descarto totalmente as grandes redações. Eu acho que tem gente muito boa trabalhando ali, tenho certeza disso. Com certeza. E produzindo coisas muito boas que a gente precisa consumir. Não é assim, não, nunca mais vou ler nada do Estadão, nunca mais vou ler nada da Folha. Não é isso. A mesma Folha que tem o colunista racista, tem o Thiago Amparo, tem a mesma Globo News que fala da guerra da Ucrânia defendendo só Israel, tem a Flávia Oliveira fazendo os comentários que tem que ser feitos, sabe? Então, assim, não é só preto e branco, tem uma zona cinzenta ali que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Mas o que eu queria dizer é que além dessas grandes redações, no dia que a gente tá conversando aqui, eu tentei fazer uma postagem no Instagram e não consegui. Não conseguiu? Porque o Instagram, ele limita o número de arrobas que você pode citar, numa postagem. Sim. Só pode postar 20 arrobas no máximo. E eu fiz uma postagem, eu fiz uma seleção de 60 arrobas de veículos independentes para as pessoas seguirem. Boa. Porque quando eu comecei a falar disso no Instagram, as pessoas começaram a falar assim, pô, Rodrigo, então, cara, já era, não tem jeito. A Choquei não presta, não a redação tradicional também não presta. Como é que eu vou me informar? E aí eu fiz um levantamento de veículos que eu sigo e fui pesquisar e cheguei numa lista de 60 veículos muito importantes para as pessoas se informarem. E eu tentei publicar e não consegui. Eu vou dar um jeito ainda de publicar isso no Instagram do Vida de Jornalista. Mas enfim, a gente tem hoje jornalismo de muita qualidade sendo feito desde grandes veículos independentes, e aqui eu tô falando de Agência Pública, de Amazônia Real, de Intercept Brasil, de Ponte Jornalismo, Marco Zero Conteúdo. Sim. Tô citando aqui de lugares diferentes do Brasil, perfis que não é o coitadinho que faz um independentezinho na casa dele, que nem eu faço o meu podcast aqui, não. É veículo grande, com investimento grande, com dinheiro, que paga os seus funcionários, que faz viagem, que banca o jornalismo. São veículos grandes. Você tem esses. E você tem os veículos menores, que trabalham com estruturas menores e que fazem trabalhos muito bons de reportagem, de investigação, de notícia, de análise. Então você tem onde se informar. A questão não é que o jornalismo morreu, é que o jornalismo está sendo feito em outros lugares, que a gente não estava acostumado a ver tempos atrás. Então a gente também tem a obrigação, eu digo a gente jornalista, acho que a gente tem essa obrigação de mostrar para as pessoas isso. A gente não pode supor que todo mundo vai saber onde encontrar a Amazônia Real, ou o Intercept, ou a Agência Pública, porque eles não têm o canhão que a Globo tem, sabe, de divulgação. Então também é o nosso papel avisar, falar, olha aqui, ó, você quer se informar sobre, sei lá, um determinado tema, sobre prisões injustas no Brasil, pessoas que foram presas injustamente, que é uma coisa que acontece o tempo inteiro no Brasil, por questões raciais, por questões sociais. Vai na Ponte Jornalismo, que eles fazem uma porrada de matérias e reportagens sobre prisões injustas, eles já levantaram vários casos, eles denunciam vários casos. Talvez a massa não saiba disso, mas é o nosso papel também indicar esse tipo de conteúdo, sabe? Porque tem muita coisa boa sendo feita. Senão também parece que o jornalismo acabou, que o jornalismo morreu e que, não acabou, beleza, ninguém mais faz jornalismo, acabou. E é isso, tem muita coisa boa sendo feita, o que não significa que a gente tem que perder o olhar crítico. O olhar tem que ser sempre crítico, inclusive para os veículos independentes, que se fizerem lambança também tem que ser criticados, é claro. Mas entendeu? Eu acho que o universo é tão gigantesco dentro desse guarda-chuva jornalismo que a gente tem que diferenciar essas coisas, sabe? A impressão é essa, a impressão que acabou. E eu entendo essa impressão, eu entendo essa impressão, claro. Eu entendo. Sim, cara. Mas dentro da própria empresa, da Folha, do Estadão, da Globo, as pessoas não devem se gostar lá dentro. Há núcleos ali, entendeu? Com certeza há núcleos ali. Eu conheço, sim. Eu já trabalhei muito tempo. Eu sou jornalista há 25 anos, né? Vou para 26 anos. Durante 20 anos eu trabalhei mais que isso, 22 anos eu trabalhei em redações grandes. Então eu convivi muito ali com isso. E eu sei que dentro de uma redação você tem pessoas que não estão concordando com o que está acontecendo ali e que estão ali porque precisam ter um emprego e tal, não sei o quê. E às vezes, né? Sei lá, tem 2 filhos, preciso sustentar meus filhos. E você não pode se dar o luxo de largar o emprego e ficar desempregado. Então às vezes você engole um sapo aqui e ali, mas às vezes você também tenta dar aquela hackeadinha por dentro, sabe? No sistema. Então eu sempre falei isso durante o tempo lá que eu fui chefe de equipe e tal, na Globo e tal, no esporte da Globo. Eu sempre falava isso para as equipes, cara. O que a gente vai conseguir fazer aqui, muitas vezes vai partir da gente. Não vai partir do acionista, né? As grandes ideias de pauta, as grandes reportagens, as grandes coberturas, elas não partem do dono do veículo. Elas partem da reunião de pauta na editoria. E claro, dependendo do veículo em que você esteja, você vai sugerir uma pauta que quando chegar num determinado nível, ela vai ser barrada. E vão te falar, não, você não pode fazer essa pauta, porque essa pauta vai mexer com tal empresa, que é a empresa que patrocina a gente, e aí tem um interesse comercial, ou então vai mexer com tal político, que é o político que o nosso veículo apoia. Isso
acontece sim, em claro, todos os lugares. sempre existiu. Agora, não significa que você não tem que tentar fazer, você tem que sempre tentar fazer, e não significa que você não consiga fazer coisas driblando um pouco essas regras internas, né? Por exemplo, diversidade nas redações. Se você for esperar que o RH da sua redação contribua, tô falando de uma grande redação, tá? Se você for esperar que o RH resolva o problema da diversidade no seu corpo de funcionários, você tá ferrado. Você não vai ter nunca. Você vai continuar tendo uma redação de pessoas brancas, majoritariamente homens em cargos de chefia, nenhuma pessoa indígena, nenhuma pessoa trans, e por aí vai, né? O RH, ele tá preocupado com a empresa. É isso, cara. Por mais que no regimento lá da empresa, no cartaz que fica no corredor, tá tudo lá. Prezamos pela diversidade, o discurso é sempre assim. Na prática, abrir uma vaga não é isso que acontece. Agora, se eu tô na minha editoria, eu tenho uma editoria ali pequena de 4 pessoas, né? Vamos supor. E aí saiu uma pessoa da minha editoria. Aí se eu, na minha editoria, eu falo, não, eu quero contratar uma pessoa negra porque a minha editoria só tem uma pessoa negra e eu acho que a gente precisa equilibrar a diversidade aqui dentro. Sim. E aí eu vou sugerir, você consegue isso muitas vezes, entendeu? Essa iniciativa geralmente ela vem de baixo, ela não vem lá de cima. Não é o RH que vai virar e falar, nossa, ó, abriu essa vaga aí, tem que contratar uma pessoa negra, né? A maior prova disso, um exemplo que eu sempre dou, é aquele famoso programa da Globo News, que foi o Em Pauta depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, sim. né? Que foi aquele Em Pauta sobre racismo. Pra quem não lembra, isso aconteceu ali em 2020 para 2021, né? Tinha os protestos nos Estados Unidos por causa do assassinato do George Floyd, que foi morto por um policial, e aí, em determinado momento, o programa da Globo News, o Em Pauta, aquele programa do fim da tarde, tava com 5 pessoas na bancada lá virtual discutindo sobre racismo e todas as pessoas eram brancas. E aí a internet começou a reclamar disso. A internet que eu digo, claro, as pessoas na internet, né? Começaram a apontar isso. Pô, olha só, falando de racismo só com pessoas brancas e tal. No dia seguinte, a Globo News fez uma meia-culpa no ar e fez um programa só com mulheres negras pra debater aquele tema. Aquele programa foi ótimo, tá? Tinha Maju Coutinho, tinha a Flávia Oliveira, tinha a Lilian, tinha a Zileide, tinha... Enfim, era o Heraldo apresentando, tinha a Aline Midley, e era uma bancada ótima, só que aquilo ali já foi uma ginástica pra fazer, porque a Globo News só tinha uma jornalista negra no posto de comentarista, que é a Flávia Oliveira. Todas as outras eram ótimas jornalistas, mas não eram comentaristas. A Aline Midley, a Maju Coutinho, foi uma manobra eram apresentadoras. Ali, né? A Zileide era uma apresentadora, /repórter, a Lilian era repórter, depois que a Lilian virou apresentadora, o Heraldo era apresentador. Comentarista pra bancada, só a Flávia, né? Era a única comentarista entre homens e mulheres negra na Globo News naquele momento. E a gente tá falando aí de 4 anos atrás, né? 3 anos atrás. E aí, o que eles fizeram? Nesse programa, eles falam assim, ó, isso aqui não vai ser uma coisa só de hoje. A gente tá prometendo aqui que isso vai ser uma regra nossa agora, de diversificar mais a nossa bancada, então por isso a Flávia e a Zileide vão passar a fazer parte da bancada fixa desse programa. E aí a Flávia passou a ser, a Zileide também. Tipo, poucos meses depois a Zileide já saiu, já foi pra outras coisas, ficou só a Flávia e a gente voltou para aquela situação. Hoje, 3 anos depois, 3 anos e meio, sei lá quanto tempo, quantos comentaristas negros a Globo News tem? Uma, a Flávia. Continua sendo a idêntica situação daquele momento. De lá pra cá, a Globo News não contratou nenhuma pessoa negra para o seu quadro de comentarista. E não é que não mudou. Entrou o cara lá, especialista em eleição, entrou a Daniela Lima para apresentar, entrou um monte de gente na Globo News. Não é que a empresa não mexeu em nada, ela mexeu, mas entraram só pessoas brancas de novo. Então, assim, ninguém vai me convencer que a Globo News tem uma preocupação de enriquecer a diversidade da sua equipe. Não tem. É óbvio que não tem, porque se teve aquele caso e 3 anos, 4 anos depois não mudou absolutamente nada, não é possível que não existem pessoas negras no jornalismo para contratar. Foi no mercado, não achou ninguém, é isso? Que às vezes ainda dão essa desculpa, né? Não, a gente tentou, mas não... E aí é inacreditável. Então, assim, não é o RH, não é a sua empresa que vai fazer a coisa funcionar. Tô dando um exemplo aqui da diversidade, mas isso vale para tudo, né? Para pauta, para linha editorial, enfim, o que quer que seja. Muitas vezes é a iniciativa individual que vai fazer, o que é meio cruel, né? Você coloca uma responsabilidade nas costas do funcionário, né? E não do patrão. O patrão é que deveria ter essa responsabilidade. Mas não é assim. Então, muitas vezes, essa coisa tem que ser meio hackeada por dentro, entendeu? É sempre é pra fugir daquele caos momentâneo, né? O povo tá comentando, vamos fazer alguma coisa. Se não fazer, é pior. Claro que isso. Se fazer... Esse é um aplauso, beleza. Se fazer já fica, só porque a gente falou, né? Mas faz. Mas nunca é duradouro, cara. Nunca é. Nunca é. Sempre vai pras mesmas pessoas o veículo de comunicação, né, cara?
Eu vi que você postou, Rodrigo, no seu perfil do Vida de Jornalista, como que o jornalismo, ele fixa mais na notícia de quem comete o crime e não de quem é a vítima, né? Eu lembro que você postou o caso do Alexandre, né, do ex-marido da Ana Hickman, e sempre os portais de jornalismo, o foco é sempre nele, mais nele, né? Não é sempre, é mais nele. E não só com ele, com outras pessoas também. Como que ele está hoje depois desse problema todo, sabe? Pô, ex-marido de Ana Hickman está sem luz no apartamento, né? Veja o vídeo dele sofrendo, né? Como assim, Como ele cara? passou o Natal tão solitário, coitado. Como assim, cara? Sabe? É isso. E sempre na intenção, é louco, né? O título já é na intenção daquela treta nos comentários, é sempre isso. Total. E uma aspas. Exatamente. Alexandre está sofrendo, aspas, estou sofrendo, sabe? É isso. É um jornalismo declaratório muito raso, que não faz sentido, porque assim, a quem interessa o que um homem acusado de violência doméstica tá fazendo na sua casa no Natal? Não interessa a ninguém, absolutamente ninguém. Na real, nem o que a Ana Hickman tá fazendo interessa, sabe? É pra deixá-la sossegada. Mas assim, focar no cara que é o acusado de agredir é tão inacreditável, e aí eu acho que a gente cai numa outra questão que existe muito nas redações hoje, nas redações tradicionais, nas grandes redações, que é uma espécie de editoria de replicar coisa de rede social. Porque essa matéria, por exemplo, que você citou, ela não tem nenhuma apuração de repórter nenhum. Ela simplesmente pegou o post do Instagram do cara e reproduziu. E aí você reproduz o post do Instagram, você vira meramente um reprodutor de postagem no Instagram, no Twitter, no TikTok, seja onde for. É um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Da postagem da pessoa. Cara, a gente chegou ao absurdo, eu também postei isso, de o dono da Choquei foi até a delegacia para prestar um depoimento sobre esse caso, né, da Jéssica, prestou o depoimento, e aí os grandes portais, eu vi a nota que tava no portal no UOL, que era do Splash UOL, e a nota que tava na Globo.com, que era uma nota da revista Quem. Então, como que essas notas noticiavam? Simplesmente pegando o post do Instagram da Choquei e noticiando que o cara da Choquei foi à delegacia, porque a Choquei postou no próprio Instagram que o seu dono foi até a delegacia para pronunciar. Quer dizer, o repórter hoje, numa redação, ele não tem nem mais a questão de passar a mão no telefone, ligar para uma delegacia e saber, vem cá, como é que foi o depoimento? Não tô nem falando do que seria o básico, de ir até a delegacia ou consultar a Secretaria de Segurança Pública para saber a quantas anda o inquérito e tal que seja, né? Se abriu o inquérito, se não abriu, enfim. Mas não, é simplesmente uma reprodução de rede social. E muitas vezes, quando eu tava na Globo, já tem tempo isso, já tinha essa discussão lá, então eu imagino que isso é uma coisa que tá acontecendo ou vai acontecer em muito pouco tempo, é que essas editorias, elas são feitas de forma, às vezes, automatizada. Nem tem um ser humano ali. Você já cria uma inteligência artificial pra pegar, pra ficar, você diz quais são os perfis de Instagram que você quer que alimente. Então, o que eu tava sendo discutido na época que eu trabalhava lá era, por exemplo, eu trabalhava no esporte, né? Neymar, Instagram do Neymar. Então, sempre que o Neymar postar uma coisa no Instagram, a gente já vai ter não tinha isso, né? Tava se discutindo ter. A gente já vai ter um robô que vai pegar aquele post do Neymar e vai colocar no formato da nossa matéria e vai publicar. E vai ter a foto e vai ter o texto dizendo lá, Neymar postou no seu Instagram hoje tal coisa. Entendeu? Nem passa por um ser humano. É uma coisa tão automatizada e é essa nota que vai viralizar. E como você bem falou, se ela viralizar porque tá todo mundo criticando, tá ótimo pro veículo. Tá ótimo. Não importa se tá criticando ou não. Gerou engajamento, gerou tráfego, gerou mais relevância e assim vai. Neymar é um bom exemplo que você falou. 2023 foi o ano do Neymar. Bem ou mal foi o ano dele. Só que assim, cara, Neymar tá a esposa grávida. Ex do Neymar curte praia no Leblon. Cruzeiro do Neymar. Veja como está a filha do Neymar. Veja como... Sabe, tipo assim, ex do Neymar postou um stories falando que tá muito quente o Rio de Janeiro. Para pra pensar como que tá a cabeça dessa menina, por exemplo, sabe? Tipo, cara, como que deve estar a situação dela envolvida em tanta merda, sabe? Sobre ela ou sobre pessoas próximas. Esse que é o problema, sabe? Eu lembro que o Whindersson, ele postou, né? Ele, acho que foi até depois que, também teve isso recentemente, o caso do PC Siqueira aí, né, cara? Que as críticas não foram de hoje, mas desde que teve a polêmica com ele lá, né? Acabou a vida dele. Eu falo com o maior respeito do mundo. Ele aguentou até que bem, porque ele já era uma pessoa problemática. Ele já era uma pessoa com problemas psicológicos desde a infância, que ele nem frequentou escola. Eu sei da vida dele, eu consumia ele, cara. Ele é o pioneiro da internet, eu não perdi um vídeo dele. Eu sei um pouco da história dele. Nem escola ele frequentava, que ele já tinha fobia social pra caramba. Então, na minha visão, ele até aguentou bastante, cara. Sabe? E eu lembro que depois que aconteceu isso com o PC Siqueira, o Whindersson, ele postou que, cara, eu não acredito que existem pessoas que comemoram a morte do outro, né? Há dias atrás, a Jéssica morreu e a internet parou pra denunciar a Choquei. O cara morre, as pessoas comemoram. Independente
do que ele cometeu ou não. O comemorar já é uma coisa absurda. Desde quando a gente gravou que o ex-governador do Rio de Janeiro comemorou a morte na ponte Rio-Niterói, que eu tinha te falado, que ele, como se fosse um gol, ele vibrou. Pô, absurdo, cara. Eu passo às vezes na ponte e falo, cara, o ex-governador dessa cidade comemorou a morte de um cara aqui do meu lado, onde eu passo de carro. Mas enfim, o Whindersson, ele postou, cara, porra, Deus perdoe as pessoas que comemoram, e ele meio que trouxe pra ele isso, sabe? Tipo, sobre dar a entender que ele também é uma pessoa complicada, ele às vezes não aguenta isso. E você imagina, cara, o Whindersson pode acontecer com ele, cara, porque também é um cara que, sabe? No caso do PC tinha essa questão também das acusações de pedofilia e tal, que assim, é sempre bom dizer, né, que em nenhum momento ficaram comprovadas e a polícia suspendeu o inquérito porque não conseguiu achar nada contra ele e tal. É essa questão, né, de o tribunal da internet decide que o cara é culpado e beleza. Então não importa. E eu acho que tem uma coisa de 2 pesos e 2 medidas, né, em alguns casos. Você pega, por exemplo, um caso como quando você vai pra violência doméstica, né, você pega um caso, por exemplo, como o Robinho, jogador, que é um cara condenado por estupro, não na primeira instância, na última instância, condenado, de fato. E tem gente que continua passando pano ali, dizendo que não, mas é não sei o quê, o jogador é o jogador, a pessoa é a pessoa, tem que separar, não sei o quê. Enfim, a NBA, assim, eu que acompanho a NBA, tem um jogador que é o Miles Bridges, jogador do Charlotte Hornets, que agrediu sabidamente a sua namorada e tá jogando normalmente, como se nada tivesse acontecido, e é ídolo do time dele, e aí é alvo de contratação de outros times, querem contratar ele. Enfim, então, quando você envolve outras coisas, tem uma certa leniência das pessoas, né? E quando é pra apontar o dedo, no caso aí do PC, eu não tô nem entrando aqui no mérito, tá? Se fez, se não fez e tal. O que eu tô falando é o que a gente sabe. Que tem a questão dos áudios que apareceram e nunca ficaram comprovados, e que a Polícia Federal, em determinado momento, falou, não achamos nada que diga que ele foi pedófilo e tal. Mas aí, na hora... como disse o Whindersson, né? Na hora que o cara morre, as pessoas não estão nem aí, sabe? É isso, vai todo mundo comemorar e condenar e já era. A questão, Rodrigo, não é o que ele fez, a questão, tipo, quem é você, cara? Quem é você pra invadir a rede social do cara anos e anos pra ficar azucrinando a vida do cara? Você ia gostar? Cara, eu vou te falar. Por acaso eu tô num bar com o pessoal da minha empresa, por exemplo, e pô, alguém anonimamente ali tira uma foto minha bêbado, todo cozido já de cerveja, e a minha foto viraliza no grupo da empresa, eu já vou ficar extremamente incomodado, cara. É isso. Imagina uma pessoa pública. Imagina um caso desse. Cara, você que tem, sei lá, a pessoa tem 2 filhos, cara, pai de família. Você vai perder seu tempo pra ir na rede social do fulano pra ficar xingando ele, que sabe onde ele mora, que ele é um assassino, que ele é um pedófilo. Quem é você, cara? Cara, esse não é o seu papel. O seu papel é cuidar da sua vida, cara, sabe? O ser humano não merece ser azucrinado assim na internet. Por isso que tem que ter regulamentação, sabe? A internet é algo novo, mas também não é novo mais. Você entende? Já era pra ter algo. Isso. Então, assim, mais uma vez, cara, as pessoas não aguentam, cara. Então, o negócio do PC Siqueira foi algo que, na minha opinião, ele aguentou bem, mas eu também não esperava, cara. Final de 2023, essa notícia, cara, meu corpo arrepiou quando eu li. Falei, que isso, cara? Teve uma época que teve um vídeo na internet da galera, pô, quem vai ser o primeiro youtuber que vai morrer? Porque vai acontecer, tipo, o YouTube vai ficando velho, 20, 30 anos, quem vai ser o primeiro? E, ironicamente, foi o pioneiro da parada. E não por doença, não por acidente, mas foi por causa do público. Então, assim, a Choquei e os perfis de fofoca são culpados, mas, assim, o povo também é, cara, desculpa dizer. Nós também somos culpados, cara. E só pra complementar esse caso do PC, teve uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Enfim, a gente ainda se impressiona com essas coisas, né? Que, cara, assim, minutos depois do anúncio da morte dele, eu tava no Twitter vendo, e aí você começa a ver algumas postagens, né? Que você nem segue a pessoa, mas começa a chegar porque, enfim, tem muita gente compartilhando. E começou uma certa trend, assim, né? Um movimento, uma avalanche de postagens que era a foto do Felipe Neto e a notícia dizendo assim, grave, Felipe Neto é encontrado vivo em seu apartamento. Né? Quer dizer, era uma piada em cima do Felipe Neto, que, cara, você pode gostar do Felipe Neto ou não tô nem aí, a questão não é essa. A questão é você aproveitar a morte trágica de um cara que acabou de acontecer pra dizer que o outro deveria estar morto também, entendeu? Que é isso que você tá falando. Se você faz essa piada, que grave, o cara foi achado vivo no apartamento dele. Quer dizer, ele devia ter morrido também. Tem um print do Twitter aqui, de um trecho de um vídeo do Vitor Metaforando no YouTube, e já tem vídeo dele do PC Siqueira, ele analisando os sinais do fim do PC Siqueira. Dele analisando os últimos vídeos e vendo o jeito que ele falava pra analisar
a face do cara pra como se prevesse que realmente ele já está nas últimas. Olha o nível que a gente tá pra poder ter engajamento, sabe? É ridículo, né, cara? Ainda mais isso, no caso do PC, né, cara, que sempre teve questões de saúde mental, então se você pegar qualquer postagem dele, você pode forçar a barra e tentar achar sinais ali, sabe? Não, desde os primeiros cara, vídeos, é assim. ele sempre foi assim, ele sempre falava uma coisa se autodepreciando porque é o jeito dele, sabe? E sempre não é foi assim que você trata casos de suicídio, sabe? Assim, tem protocolos, tem coisas que você sabe que você deve fazer ou não. Enfim, cara, é isso. A responsabilidade foi pro espaço. Notícias de unfollow, fulano deixou de seguir o outro, o fulano curtiu um texto motivacional, isso deu a entender que estava falando da ex, sabe? Essas paradas. Tem mais um exemplo aqui que eu queria falar. Tem um rapper famoso aí, jovem, né? Que é o Lennon. Ele é um rapper do Rio de Janeiro. E ele é um cara premiado, tem milhões de seguidores, tem músicas com milhões de visualizações. E ele tava num prêmio recente e tinha um repórter entrevistando as pessoas lá e foi entrevistar ele. E aí, Lennon, esse evento de hoje, você ganhou o prêmio aqui e tal, melhor videoclipe, não sei o quê. E eu fiquei sabendo de um possível affair com a Bruna Marquezine. Como que pode ir? Você pode me contar? Cara, ele ficou extremamente desconfortável. Ele, cara, vamos falar da música aí, cara, vamos falar, pô, nada a ver isso aí e tal. E o repórter insistindo, cara, ignorou sobre o prêmio dele e falou, pô, é verdade que você e a Bruna Marquezine, cara, que é isso, cara? Claramente, tipo assim, na primeira, se o cara falasse, pô, galera, eu não quero falar sobre isso não, pô, o repórter tira o seu time de campo e fala, não, tudo bem, claro. Então, a sua música nova fala sobre o quê? Não, o cara, tipo, tava confrontando, virou uma parada de ego, sabe? Não, ele não vai vencer. Não, eu vou insistir porque agora, pô, cara, quem é ele pra falar desse jeito comigo? Sendo que o repórter é pra ser o cara que tem que abaixar a orelha ali, se o entrevistado não quiser, não vai falar, você sabe muito bem, cara. O repórter não pode atravessar essa parede não, cara. Claro. Não, e assim, num caso desse, Bergs, independentemente do que o cara fale, o repórter tá com a pauta ali e essa pauta ela vai sair. Mesmo se o cara não falar nada, vai sair a matéria lá. Lennon despista sobre a affair com Bruna Marquezine. Não quero falar sobre isso. Total. Isso vira uma matéria. O cara não falou nada. O cara não quis falar, o cara não quis comentar, mas isso vira uma matéria e vai dar um monte de cliques, entendeu? Então é isso. Aí a gente volta para aquilo que a gente falou no início do papo, né? É tanto o público que quer consumir esse tipo de conteúdo, né? Onde é que tem esse ovo e essa galinha aí? Onde é que começa uma coisa e vai pra outra, né? O que veio antes? O público querendo consumir ou o veículo que manda o repórter pra uma premiação com essa pauta? O cara não tá nem aí pra música, pra arte, pra nada. O cara... E assim, se não tiver nem aí também, beleza. Não é obrigado a cobrir. Você cobre o que... né? Você não é obrigado a cobrir a música do cara. Mas atravessar o assunto principal por causa de uma fofoca que o cara não quer falar, que tem gente que quer falar. E aí tudo bem, cara, fala lá do seu affair, beleza, publica, ok. Mas às vezes você nota que o cara não quer falar e o repórter fica ali porque ele quer tirar qualquer palavra do cara, ainda que seja não vou falar sobre isso. Essa aspa já vale pro cara publicar uma matéria, entendeu? Na minha opinião, cara, você citou vários perfis jornalísticos aí incríveis, que eu acompanho alguns, mas na minha opinião já é e vai ser um nicho daqui pra frente. Eu acho que a fofoca em si, esses perfis de fofoca, se não forem punidos aí, eu acho que vão ser o que vai ficar em cima do iceberg e nós que vamos ter que correr atrás mesmo de um produto melhor. Recentemente terminou o podcast do Leandro Bossi aí do Mizanzuki e, eu ouvi desde o primeiro, ouvi todos e assim, pra mim esse nível de investigação que ele fez esses últimos 10 anos, vai ser um nicho. Não vai ter mais um mainstream sobre isso. Sabe? A gente vai ter que cavucar no melhor conteúdo pra nós hoje em dia, porque o raso vai ficar lá em cima, sabe? O melhor a gente vai ter que cavucar hoje em dia, sabe? Eu acho que já é assim, como você falou, e eu acho muito triste que precise acontecer uma coisa como o que aconteceu com a Jéssica para gerar alguma discussão das pessoas, entendeu? E aí hoje você vê pessoas comentando sobre isso em rede social e criticando a Choquei e tal. Não é possível que antes disso todo mundo achasse que a Choquei tava beleza, que é aceitável o que a Choquei tava fazendo, sabe? Colocando notícia falsa o tempo inteiro. Mas aí tava todo mundo naquela, dane-se, cara. Isso aí não tá incomodando ninguém. Agora, uma pessoa morreu por causa disso. Aí você tem alguma reflexão sobre esse tema. Eu acho que essa reflexão é pontual. Berg, sinceramente, vai chegar ali em março de 2024, ninguém mais tá falando isso. Já esqueceram, já foi, um abraço. E é o que você falou, talvez a Choquei esteja de volta, fazendo suas mesmas coisas e nada acontece, entendeu? É isso. É o ciclo lá que eu citei da Globo News. Não, tem um
grande, né, o furdunço naquele momento, passa um tempo, ninguém mais fala disso, ninguém mais fala sobre aquele assunto e segue o jogo. Acho que as pessoas esquecem. Então eu temo, eu não vou dizer que eu acho que vai ser isso que você falou, mas eu temo que de fato seja isso, porque a gente tem uma superfície aí completamente dominada por esse tipo de conteúdo e submerso que você tenha coisas que as pessoas precisem mergulhar para achar, né? Coisas de conteúdo mais relevante. E assim, esse tipo de investigação, você citou o tipo de investigação do Mizanzuki e tal, isso na verdade, isso sempre foi uma coisa, não tanto quanto hoje, mas de certa forma sempre foi uma coisa de nicho. As grandes reportagens, grandes investigações, nunca foram coisas absolutamente populares, né? Você tinha que realmente procurar ali para achar. Só que eu acho que a camada de cima, que é essa camada da fofoca, do superficial, do mentiroso, né? Da notícia que não é notícia, isso virou uma coisa tão grandiosa, tão gigantesca, que aí sufocou ainda mais qualquer conteúdo, né, bom que é produzido. Então eu compartilho contigo desse pessimismo em relação a isso, mas ao mesmo tempo, na minha função de jornalista, eu acho que ainda que seja para enxugar gelo, eu tenho que continuar na trincheira aí, sabe? Assim, não dá pra desistir, sabe? A gente tem que continuar produzindo coisas que a gente acha relevantes e alertando as pessoas sobre esse tipo de conteúdo, sabe? Até porque esse conteúdo que ele faz, que você faz, é um conteúdo que demora. É um conteúdo que você posta em 5 minutos. Então, acho que é isso que deixa a gente mais nichado aí, né? Então, é um conteúdo que exige dinheiro, fonte, né? Exige a conferência da informação, né? Então, é coisa que... Dá trabalho. Dá trabalho, né, cara? Para finalizar, vamos focar um pouquinho assim no Vida de Jornalista. O podcast tá sempre aí. Planos para 2024, você vai trazer coisa legal pra gente, vai trazer mais conteúdo, vai trazer investigações, talvez, reportagens, como você fazia nas séries anteriores. O que você tá preparando aí pra galera? Então, Bergs, eu ainda não decidi como é que vai ser o Vida em 2024, eu tô pensando nisso ainda, mas uma coisa que eu tô pensando muito tem a ver com o que a gente conversou aqui e com isso que você acabou de falar, de dar trabalho, de, enfim, custar tempo, custar dinheiro. Eu, desde a virada de 2020 para 2021, eu saí do meu emprego, né, em redação, e eu tô me dedicando só à produção de podcasts. Então eu tô fazendo não só o Vida, mas outros podcasts que, na fim das contas, são os que pagam os meus boletos, né? O Vida ainda não é, depois de 5 anos, ainda não é um podcast que paga minhas contas. Tem o financiamento ali dos ouvintes, ele se sustenta, eu consigo investir o dinheiro no próprio Vida, na produção, mas não é o que paga minhas contas. E eu acho que não vai ser, pelo que eu já imaginei, é um público muito de nicho e tal, não é um podcast grande, audiência. Então eu vou tendo que encaixar o Vida dentro das outras produções que eu preciso fazer para me sustentar, o que é muito cruel, porque eu gostaria muito de fazer só o Vida, né, e poder me dedicar totalmente a ele. Então eu sempre fico meio nessa dúvida do que eu vou fazer. Nesse ano de 2023, eu fiz uma temporada grande de perfis de jornalistas, contando a vida desses jornalistas, e eu gostei muito de fazer, cara, muito de fazer. O resultado foi legal, as pessoas gostaram, alguns tiveram mais audiência que outros, porque as pessoas eram mais conhecidas, mas enfim, no geral, acho que teve uma repercussão bem legal e eu fiquei bem satisfeito e eu gostei de fazer, porque essa temporada ela foi muito para contar como a vida da pessoa desemboca no jornalismo da pessoa, sabe? Como não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para achar que jornalista é robô, que é isento, que é imparcial. É isso, cara. O jornalismo é feito a partir do nosso olhar e é assim que tem que ser. Então, essa temporada, ela basicamente tenta provar isso com as histórias das pessoas, sabe? E em vários episódios fica muito claro como uma coisa lá da infância e a criação da pessoa foi determinante pro jornalismo que ela veio a fazer e por aí vai. Então eu gostei muito de fazer essa série. Então talvez eu continue nessa série. Os primeiros meses de 2024 vão ser pra eu pensar nisso, né? Mas talvez eu volte com essa série aí mais pro fim do primeiro semestre. Talvez eu volte pra série Memórias, que é uma série que eu gosto muito de retornar, que é sobre casos mais antigos, né? E como eles foram cobertos pela imprensa. E tem outros episódios aí que eu gostaria de fazer ainda. Mas enfim, o que eu sei é que eu não vou parar de fazer. Então, eu acho que os dois principais candidatos aí são esses, a série de perfis e a série Memórias. Eu talvez volte para um desses dois, ou quem sabe se eu conseguir alguma parceria para produção. Tem algumas conversas aí em andamento também, são mais difíceis, mas enfim, eu tava conversando até com uns amigos meus recentemente que, cara, sempre chega o fim do ano eu começo a ficar meio pensativo com Vida, sabe? Falar, meu Deus, será que eu vou continuar a fazer? Porque, cara, pô, você sabe como é que é isso, né, Beck? Você tá nesse negócio de podcast há muito tempo, cara. Você sabe que
às vezes dá aquele negócio assim, pô, tá dando mó trabalhão e, cara, acho que tá na hora de parar e fazer outras coisas. Aí eu vou e penso isso. Aí, cara, eu vou pra um evento de jornalismo e eu acho muito maluco isso, cara. Isso eu acho uma coisa muito surreal. Eu tive agora recentemente num evento na UF, em Niterói, no Controvérsias. Cara, sem sacanagem, Bergs, eu vou falar isso aqui porque a gente tem essa confiança de eu poder falar isso pra você. Vamos fingir que estamos só nós dois aqui e ninguém tá ouvindo. Cara, eu me senti a Taylor Swift no evento, sabe? Isso, assim, a quantidade de gente que veio pedir pra tirar muito foto. Muito bom, cara. E, cara, teve uma menina que chorou, chegou perto de mim e começou a chorar. Aí, quando isso acontece, eu falo assim, ok, não vou acabar com a vida de jornalista, ele vai continuar e vamos em frente, beleza. Tirei um monte de foto com um monte de gente. E, cara, isso é legal pra caramba, porque pros estudantes eu sei que é um... E não é importante por minha causa, é importante pelas pessoas que eu trago no podcast que compartilham as experiências. Eu sei que é importante isso, sabe? Pra quem tá chegando na profissão. Então, cara, é isso. É eu postar agora no fim do ano que, pô, o Vida chegou nesse ano aí a 500 mil plays no total e aí, cara, a Juliana Dalpiva entra lá nos comentários e fala que é muito fã e que, sabe, cara, esse tipo de coisa... É sensacional, cara. Isso é sensacional. Não tem como, cara. É porque isso o podcaster, o raizão, assim, sem dar uma de conservador, mas o raiz, carinhosamente falando, o raiz, aquele que grava em casa, igual a gente é um trabalho solitário, então a gente não vê a proporção. Só quando a gente dá a cara no público mesmo ali, que a gente, pô, realmente, as pessoas ouvem, né, cara, a cabeça aqui, as cabeças aqui ouvindo, sabe, cara? Mas assim, eu vou estar na mesma que você, tipo, 2024 vai ser o ano que eu vou me dedicar só aos podcasts mesmo, tô entrando de cabeça, não que eu nunca estive nesse meio, mas eu tinha uma vida dupla, né, sempre tive. Sim. Tem que pagar as contas, como você bem disse, mas 2024, esse ano foi difícil pra mim o começo do ano, que, pô, mudança de vida, vindo pro Rio de Janeiro e tal, mas assim, essa cidade me deu muita oportunidade, como eu já comentei nos episódios anteriores, e eu me dei muito bem esse ano, do segundo semestre pra frente, e, pô, cara, ano que vem, eu não sei se vocês estão ouvindo em 2024, esse ano 2024, vamos dedicar ao mundo dos podcasts mesmo, às empresas que eu tô trabalhando, e vai ser muito bom, eu vou querer produzir mais conteúdo pro Confabula, sempre com muita responsabilidade, como eu sempre gravei, e não viso... Porra, grandes audiências, tenho minha audiência legal, que o pessoal gosta, pede, demoro pra postar, quando eu posto a galera, pô, pelo amor de Deus, cara, você voltou. É isso que me engrandece, é isso que tem que engrandecer as pessoas, cara, não tem jeito, cara, você vai fazer pra quê? Você vai fazer por quem que você faz, sabe? É pelas pessoas que ouvem e pelo seu gosto de fazer. Então, assim, espero que o Vida continue sempre, que os seus conteúdos nos outros podcasts sejam melhores a cada ano, é o que a gente sempre deseja, né, cara? E, pô, vamos cavucar no que a gente quer ouvir. Se o conteúdo tá lá embaixo, vamos nadar até lá embaixo pra pegar o que a gente gosta, vamos pesquisar. Então, assim, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, Rodrigo. Foi um papo excelente, mais uma vez. Espero que 2024 a gente grave mais episódios juntos aí, cara. Vou acompanhar sempre o seu podcast. Tem uma pauta que eu acho que combina com você, vou te chamar. Se tiver livre, vamos gravar. Uma tardezinha de terça-feira, uma tardezinha de sexta-feira, que é o dia de hoje aí, né? E, pô, agradecer, muito obrigado mais uma vez aí, cara, por aceitar o convite. E se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Pode falar mais um pouquinho sobre o podcast, sobre os podcasts que você produz, as redes sociais, fica à vontade, o espaço é seu, Rodrigão. Não, cara, só te agradecer mesmo de mais uma vez ter me chamado. Você sabe que eu curto muito o trabalho que você faz e você tá nessa já há um bom tempo e a gente tá junto nessa jornada aí, então fico feliz de ouvir você falar que 2024 é um ano que você tá empolgado aí pra reforçar esse voo e é bom, porque assim, eu entendo também, sabe, quem acha que tá na hora de parar e fazer outra coisa. Eu não julgo quem faz isso, porque é isso mesmo, tem uns ciclos ali que as coisas vão acontecendo, mas eu não nego que eu fico feliz quando eu vejo que, pô, projetos que eu sei que são importantes continuam e você, além de tudo, é um cara muito generoso, você traz muita gente também pra trocar ideia contigo e abre a porta aí do Confábulas pra um monte de gente, então você sabe que quando quiser é só chamar que a gente tá junto aí. Eu também tô nessa mesma vibe, cara, de continuar fazendo os trabalhos, tocar o Vida, tocar a vida e tocar os outros podcasts também. Eu faço o Rio Memórias, que já tá indo pra 5ª temporada e vai ter uma 5ª temporada em 2024. Alguns outros projetos que eu tô começando a me envolver agora, que eu acho que vão ser legais também. E, enfim, é isso. E quem quiser também trocar ideia, me chamar, segue lá nas redes do Vida. É sempre a mesma roupa. A sua oficina lá, né, cara? A sua oficina também. Tem a oficina. Eu quero fazer mais turmas também. A oficina em 2023 foi muito legal, cara. Foi muito legal. Achei que ela tinha um desgaste já depois da pandemia, né? Porque, pô, a galera já tava meio de saco cheio de ficar vendo oficina online, né? Mas, pô, ela deu um gás, cara, esse ano de 2023. Foi muito bom, assim. Fiquei muito feliz com as turmas
que eu fiz. E uma coisa que me deixa muito, muito feliz é que a oficina sempre tem pessoas do país inteiro participando, de todas as regiões, e às vezes até de fora do Brasil. Isso me deixa muito contente. Então também quero fazer, foi bom você ter lembrado, porque eu quero fazer oficina. Então é uma oficina de podcast, pra quem quiser, entre em contato também, que eu não sei ainda quando é que vai ser a próxima turma, mas já tem ali uma listinha de espera, então a gente já vai reservando para as próximas. Vai ser legal demais. Mas é isso, o que eu sei é que eu quero continuar trabalhando com podcast em 2024, seja na produção, seja nas aulas e seja nessa troca de ideias, assim como a gente tá tendo aqui, que pra mim é sempre muito importante. Então obrigado demais, Berg, boa sorte e um feliz ano novo aí pra você, que você merece demais. Pra todos nós, todos os links aí dos trabalhos do Rodrigo estarão na descrição. Esse episódio eu vou dar uma dedicada a mais, vou dar uma editadinha a mais, porque, pô, é um reflexões, não tem jeito, não é algo que eu liguei o gravador e saí dirigindo e gravando. Esse episódio tem que ter mais dedicação aí. Então, ele foi gravado, já está sendo gravado no dia 29 de dezembro de 2023, quase lá, quase acabando o ano, e vai sair em 2024, no comecinho de janeiro aí pra vocês. Muito obrigado por esse ano. Eu sei, esse ano eu não gravei tanto, mas eu tava cuidando um pouquinho da minha vida pra ano que vem, né, pra 2024, trazer ainda mais conteúdos pra vocês, não só do Confábulas, mas da produtora aí, da Confimídia, que alguns já sabem que eu abri aí. Um excelente ano pra vocês, 2024 espero que seja ainda melhor. Pra quem chorou em 2023, espero que, chore de alegria em 2024. Muita saúde pra todos vocês, muito obrigado desde 2014 acompanhando os meus projetos de podcast. Cara, fico até emocionado, porque, cara, muita coisa aconteceu na minha vida e o podcast lá de background, cara. Podcast sempre lá. Chorei, sorri, o podcast sempre lá, falando da minha vida, trazendo pessoas pra falar da vida delas. E esse é o meu diário, o Confábulas é o meu diário. E, cara, mudei muito de lá pra cá e o Confábulas tá sempre comigo. Então, um excelente ano pra vocês, tudo de bom e nos vemos em breve. Um grande abraço e tchau!